Fala galera, tudo bem? Aqui é o Salarim e no vídeo de hoje eu vou falar sobre qual o impacto de um valuation muito esticado, qual a influência que a necessidade de capital tem nesse valuation e como que isso pode impactar negativamente na sua próxima rodada ou no seu M&A. Então esse tema é sempre um dilema entre os empreendedores, né? Eu capto com um valuation esticado, capto com um valuation muito baixo, então essa é a pergunta de $1 milhão, né? Então, com um valuation muito alto, né, por um lado eu diluo pouco, o que é bom, por outro lado os fundos podem não aceitar, eu posso não conseguir captar e pode inclusive atrapalhar o meu futuro, né? Atrapalhar captações futuras, ou atrapalhar até um M&A, falo mais sobre isso daqui a pouco. Um valuation muito baixo, por outro lado, eu posso diluir mais do que eu deveria, né? Então, o que faz sentido, né? Qual que é a melhor opção? A primeira coisa é que não existe um conceito que seja universalmente aceito em qualquer startup por qualquer fundo, tá? Acho que essa é a primeira coisa a entender. Outro ponto é, o que é um valuation esticado, um valuation muito alto e o que é um valuation baixo, tá? Acho que a baliza, ela pode ser o múltiplo da receita. Então, eu já recebi coisas, por exemplo, como 60 vezes receita, tá? Isso é muito alto, é muito esticado. Tem gente que é partidária da ideia de tu tem que captar no maior valuation que tu conseguir. Mas eu discordo disso. Eu não acho que você deve captar no maior valuation que você conseguir, porque você está gerando problema para todo mundo se você capta 60 vezes receita, por exemplo, né? Pensando no investidor, isso é muito ruim para ele, né? Porque como que o investidor ganha dinheiro? Ou com uma secundária, que é alguém comprando a participação dele entrando numa rodada posterior, ou no M&A, onde alguém compra a empresa como um todo, né? Nesse sentido, se eu tenho um valuation muito esticado, 60 vezes, o investidor precisa que um outro investidor tope entrar em um valuation esticado para que a posição dele seja valorizada. E M&A é a mesma coisa, só que M&A ainda tem um agravante, que a mediana de múltiplo de receita de M&A de startup é 2,7. Tá? Então, algumas fazendo 4, 5, até 6, um gato pingado ou outro chega a 10. Então, se eu estou fazendo múltiplo de 60, qual que é a chance de o investidor conseguir ter um retorno nesse M&A, né? É muito baixa. E também é muito ruim para o empreendedor. Primeiro, ele vai ter muita dificuldade se ele precisar captar uma nova rodada, porque o investidor espera que o valuation suba. Se ele está 60 vezes, vai ser muito difícil achar um próximo investidor que vá topar fazer essa loucuragem, né? E em épocas de taxa de juros baixa, até possível, mas em época de taxa de juros alta, que tende a ser o padrão aqui do Brasil, isso é muito difícil acontecer, né? Então, o que vai acontecer é que você vai ter problemas sérios para captar a próxima rodada. E além disso, também vai ter problemas para M&A, porque o seu investidor não quer perder dinheiro, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, a startup está faturando 1 milhão, ela foi avaliada em 60, tá? Se você pega e chega em 10 milhões e recebe uma proposta de aquisição, dada a média que eu falei ali, ela vai ficar, sei lá, talvez 40 milhões. Se você está recebendo 40 milhões e foi avaliado em 60, onde que o investidor ganha dinheiro aqui, né? Então, e ainda mais se ele tem liquidation preference, se ele tem alguma coisa em contrato que possa te impedir de fazer essa transação, ele vai usar isso a favor dele. E se ele não tem, na melhor das hipóteses, você está prejudicando o seu investidor, que com certeza é algo que não faz o menor sentido, né, para você empreendedor. Então beleza, 60 vezes a gente já entendeu que é muito esticado. 10 vezes ou acima ainda é um pouco puxado, porque mesma lógica, nem sempre a gente vai encontrar um investidor que vai estar disposto a pagar isso, e também para M&A ainda está longe também. Então fica puxado também justificar 10 vezes, 15 vezes. Eu já acho melhor um múltiplo da receita de 4 a 8 vezes, dependendo do crescimento, dependendo do tamanho do mercado, dependendo de alguns outros fatores, é justificável um pouquinho mais alto, tá? É justificável ficar em 7, 8, dependendo talvez um pouquinho menos, tá? Muito menos do que isso é muito pouco, mas esse 4 a 8 é algo que você vai conseguir dar retorno para o seu investidor, você vai conseguir captar quando precisar e você vai conseguir vender empresas se precisar, sem prejudicar ninguém e que todo mundo consiga ter seu retorno esperado, né? Aí a pergunta que surge mas se eu fizer isso, eu não vou diluir muito, né? Aí tem duas coisas a se considerar aqui. A primeira delas é que existem boas práticas de percentual por rodada, tá? Então, mais ou menos um anjo ele vai pegar entre 5% e 10%, uma aceleradora também por aí, a gente está falando de um seed,
vai 10 até uns 12, esticando um pouco 15, Series A já vai pegar 15 a 20, um pouquinho mais. Então cada rodada ela tem um percentual que faz sentido pegar, tá? Para não acontecer bizarrices do tipo, no meu seed eu já dei 50% da minha empresa. Isso é muito ruim, isso é ruim para todo mundo, inclusive para o investidor, porque se o empreendedor perde muito do seu share da empresa, ele pode não querer captar mais, o que se o investidor ganha com secundária, se você não quer captar mais, você está matando uma forma que ele tem de ganhar dinheiro. Você pode ficar desmotivado, entre outras coisas, tá? Então, existe esse percentual por rodada, essa boa prática. E a segunda coisa, que é uma loucura que eu vou falar aqui, que eu sei que vou ser cancelado de falar isso, mas você pode pegar menos dinheiro. Acho que aqui mora boa parte dos problemas dessa necessidade de valuation esticado, que os empreendedores querem pegar muito mais dinheiro do que na verdade eles precisam, tá? Porque, pensa, é muito difícil conectar o impacto que contratação de desenvolvedor, de gente de produto, até de marketing, de outras áreas, de sucesso do cliente, impactar a relação da contratação dessas pessoas com o crescimento da empresa. Então o que acontece é que normalmente o empreendedor ele bota na cabeça que ele precisa de, sei lá, 5 milhões e ele monta uma planilha para gastar os 5 milhões. Ele sai botando dev senior lá, sai botando líder para tudo que é lado, sai botando gente de produto e é fácil fazer gastar, né? Só que esse caminho não é o caminho ideal, né? O caminho ideal é você tentar fazer o exercício de entender quem você precisa em cada etapa e equilibrar isso com a empresa saudável. Lembra que no fim é uma empresa, né? O objetivo não é sair captando infinitamente e não se preocupar com lucro nunca. O objetivo é dar resultado, né? Então, até pensando em M&A, faz muito sentido que sua empresa esteja bem das pernas e esteja com uma margem EBITDA positiva, uma margem EBITDA boa e não sempre queimando capital. Então, a maior parte dos problemas está aqui. Então, se você acha que você precisa de 10, 20 milhões e com isso você precisa ter um valuation muito esticado para poder justificar o percentual, minha sugestão é revise essa sua projeção, revise essa sua necessidade de capital, que não foi uma nem duas vezes que a gente já conseguiu olhar aqui diversas empresas e viu que na verdade precisava de muito menos dinheiro do que achava que precisava. E daí, e se eu não tenho receita, tá? Se eu não tenho receita ainda, se você não tem receita ainda, existe uma espécie de um padrão, um consenso de que é ok dizer que a startup vale 1 milhão, ou um pouco mais, dependendo do histórico, né? Eu tenho um histórico de exit já, eu tenho experiência nesse mercado, tudo bem, 2 milhões e meio, 5 talvez, um pouco mais puxado, mas muito mais do que isso também é ruim, porque senão eu preciso pensar na minha próxima rodada, né? Então vamos pensar de novo no exemplo do eu não tenho receita nenhuma, mas estou valendo 60 milhões. Aí eu vou, agora, daqui a 1 ano e meio eu vou precisar captar de novo, só que daqui a 1 ano e meio eu estou faturando 1 milhão por ano. Se eu pegar daqui a 1 ano 60 vezes a minha receita, eu estou empatando com o mesmo valuation que eu já tinha há 1 ano e meio atrás. Então, teoricamente, eu precisaria valer mais ainda. Percebe que isso não se sustenta, vira uma pirâmide, que eu estou passando o problema para frente, né? Então, a sugestão também é que pegue um valor, por mais que você seja um empreendedor experiente e que entenda que vai gerar valor, se você vai precisar captar uma nova rodada, se você vai precisar vender e se você se importa com os seus investidores, pegue alguma coisa que faça sentido. Então, para dar um resumo das coisas principais que a gente falou aqui, tá? Primeiro ponto é capte somente o que você precisa, tá? Não adianta fazer uma planilha com 1 milhão de pessoas que você não sabe se vai precisar, isso vai mais te atrapalhar do que ajudar. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, no canal que eu falo sobre como fazer projeção bem feita. Clica aqui e acessa esse vídeo e dê uma olhada. No fim, é muito benéfico que você pegue menos dinheiro e que você vá aprendendo com esse dinheiro e não que você saia gastando infinitamente contratando pessoas que você sequer tem certeza se precisa, tá? Fazer essa planilha para gastar o dinheiro que você botou na cabeça que precisa não é saudável. E a segunda coisa é não capte valuations irreais. A sua próxima rodada, o seu M&A agradece. Um abraço.